Vamos à nossa videoaula sobre pirâmides. Vamos falar algumas propriedades e, claro, começar pela definição do que é pirâmide e pelos elementos das pirâmides. Muitos deles vocês já conhecem, né? São os elementos dos polígonos e também dos estudos do ensino médio em geometria. As pirâmides podem ser definidas já diretamente ou assim como faz a nossa referência principal, que é o livro do Oswaldo e do Dolce. Eles primeiro definem as pirâmides ilimitadas e depois definem as pirâmides. As pirâmides ilimitadas. Temos uma região poligonal. Quando a gente fala aqui de região poligonal, a gente está referindo ao polígono e o interior do polígono, e um polígono de N lados, e também, consequentemente, N vértices. E temos um ponto V fora do plano desse polígono. A pirâmide ilimitada é a reunião das semi-retas de origem V em V e que passam pelos pontos da região poligonal. Temos aqui as semi-retas, que partem aqui de V e que passam pela região poligonal. Observem que não são só as retas que passam pela fronteira da região poligonal, em cima do lado do polígono. São também as retas que passam aqui no interior dessa região, tá certo? No interior do polígono. A pirâmide ilimitada, e também na próxima página vamos ver a pirâmide, ela é um sólido, considera o exterior, aquela casca, junto também com o interior, certo? Tem algo que tem volume. Temos aqui a definição da pirâmide ilimitada, já temos alguns elementos que vocês já conhecem. As arestas são segmentos que partem desse ponto que está fora do plano, né, que contém o polígono, que é o vértice, e partem do vértice e passam nos vértices do polígono. Então, as arestas, elas ligam os vértices. Temos também as faces, que é cada lado, né, cada ângulo poliédrico, falando mais especificamente, cada lado da pirâmide ilimitada. Temos também a seção. A seção, por definição, ela é a interseção, né, de um plano que passa pelas arestas. Então, ele intercepta cada aresta em exatamente um ponto, e a interseção desse plano com o polígono. Temos aqui, então, a seção, tem aqui na nossa figura. Toda essa região aqui é a interseção do plano com a pirâmide ilimitada. Então, essa região aqui é uma seção da pirâmide. Esse aqui, como vocês conhecem, é o vértice principal da pirâmide. E temos também a superfície. A superfície é a parte ali, a fronteira da pirâmide, que faz aqui a divisão da pirâmide, essa união aqui dessas partes, que são os ângulos poliédricos, falando em notação de ângulos. Cada lado, a união desses lados é a superfície da pirâmide ilimitada. Falando agora das pirâmides em si, temos dois modos, há modos diferentes de definir, vamos ver dois. A pirâmide, a primeira definição, o primeiro modo de se definir que vamos ver, é definir a pirâmide como a parte da pirâmide ilimitada que contém o vértice, quando esse divide essa pirâmide pelo plano de uma seção.
reunida com essa seção. Então, temos, em outras palavras, temos uma pirâmide ilimitada e passamos aqui uma seção, ou seja, como vimos anteriormente, uma seção é quando passa um plano que intercepta a aresta em exatamente um ponto, ou seja, ele corta as arestas. E, com essa seção, pegamos a parte da divisão da pirâmide que contém o vértice, este ponto, e contém toda essa parte da pirâmide que ficou do mesmo lado desse plano, que ficou nesse semi-espaço, que está o vértice. O outro modo de definir a pirâmide é termos uma região poligonal, o polígono mais o seu interior, né? E temos um ponto V fora do plano. E a pirâmide é a reunião dos segmentos com uma das extremidades em V, que é o vértice, e a outra nos pontos da região poligonal. Então, toda essa parte aqui da interseção do plano com a pirâmide ilimitada é a seção. E todos os pontos que partem de V e vão até cada um desses pontos da região, tanto da fronteira quanto do interior dessa região poligonal, é a chamada pirâmide. Então, todo segmento que parte do vértice e vai até qualquer ponto dessa região. No nosso caso, consideramos pirâmide, o polígono pode ser convexo ou não. Para vocês, assim como nos prismas, a referência principal do nosso curso, que é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, ele considera apenas pirâmides convexas. Por isso, ele fala que para pirâmides vale a relação de Euler. Para pirâmides, falando assim, como nós vamos ver os elementos mais à frente, de fato, ela nem precisa ser convexa e vai valer a relação de Euler. Temos aqui os elementos. Quando a gente pega uma pirâmide, se temos um polígono com N vértices, então, vou olhar aqui vértices, temos N vértices. Consequentemente, vai ter N arestas, que também vai ser N arestas. Ou melhor, falei. Se tem N vértices na base, recapitulando, né, o que eu quero dizer. Se temos N vértices na base, o total de vértices vai ser N mais 1, visto que temos aqui o vértice da nossa pirâmide. Por outro lado, arestas, temos as N arestas da base, temos as N arestas laterais, cada aresta aqui vai ser a chamada aresta lateral. Então, já deu 2 N's. Né? Então, temos 2 N's, 2 vezes N arestas. Vamos aqui, 2 N. Agora, temos, pensando aí na relação de Euler, que é faces, vértices e arestas. Agora, o número de faces. Cada lado aqui vai gerar uma face. Temos o nosso desenho. E cada lado da nossa figura aqui vai gerar uma face. Se tiver N lados, N arestas do polígono, a nossa figura vai ter o número de faces, N faces laterais, mais a base, que também é uma face. Então, vai ser as faces, o número total de faces vai ser N, que são as laterais, mais uma face, que é a face da base da nossa pirâmide. Então, temos aqui que o número de arestas mais, ou melhor, o número de faces mais o número de vértices é 2N mais 2. F mais V é igual a 2N mais 2, porque N mais 1 mais N mais 1. Que, por sua vez, é igual a 2N é o número de arestas, então é A mais 2. A mais 2. Portanto, vale a relação de Euler. O mesmo para casos em que o polígono não é convexo.
Temos aqui alguns elementos, muitos deles vocês já conhecem da nossa figura. Uma observação antes é porque temos o vértice e temos vértices. Usamos a mesma palavra. Quando falamos o vértice da pirâmide, nos livros ou nas aulas, quando falamos o vértice, é este aqui, este vértice que está fora do plano, que não faz parte do polígono da pirâmide, não faz parte da base da pirâmide. Agora, quando falamos vértices, ou falamos um vértice, aí pode ser qualquer um dos vértices da pirâmide, inclusive os vértices da base. Temos essa sutileza. Então, quando se fala o vértice da pirâmide, é este vértice que está fora do plano, né? Que está fora do polígono. Então, aqui é o vértice. O vértice. Aí, por vezes, aí só tem... Agora, quando fala vértices ou um vértice, já está falando que é qualquer um dos vértices. Detalhes de como vocês leem, né, nos livros ou nas aulas. Certo? Temos aqui alguns elementos, então, vamos falar rapidamente sobre eles. A base é a região poligonal, não é isso? Que deu origem à pirâmide. Temos aqui o polígono do lado da definição e a região poligonal. Esta é a base. Faces laterais são as faces que não são a base. Então, as faces, temos as faces laterais, mais a base, que também é uma face, certo? Ou seja, a letra A e a letra B, todas duas são faces também. As arestas laterais, temos aqui todo que passa parte do vértice da pirâmide e vai até algum vértice do polígono, é chamado de arestas laterais. Agora, quando temos arestas, a incluir também arestas, podem ser as laterais ou as arestas da base, certo? Que são as arestas do polígono da base. Vértices, nem precisa definir muito, né? Porque vértices a gente já conhece lá dos polígonos, os encontros das arestas e etc. O vértice da pirâmide os vértices da pirâmide são os vértices da base mais o vértice da pirâmide, certo? Então, todos são vértices. A altura, por definição, a altura é o segmento que parte do vértice e faz a projeção ortogonal no plano da base. Então, temos aqui a projeção ortogonal. Então, esse segmento aqui, que vai do centro, ou melhor, que vai do vértice e projeta ele no plano da base, esse segmento ele é chamado altura. Por vezes, se refere à altura como a medida desse segmento. Mas, no geral, não causa confusão. Quando eu falo altura como segmento, por exemplo, de um triângulo, ou quando eu falo altura como o número, que é a medida daquele segmento, não causa diferença, tá certo? Temos também o que chamamos de superfície lateral e superfície total. Superfície lateral é a superfície das faces laterais. A união das faces laterais é a superfície lateral. Pegar a união de todas as faces laterais, esse conjunto de pontos é chamado superfície lateral. Já a superfície total é a superfície lateral, união com a base. Certo? Nomes bastante intuitivos que vocês já conhecem ou do ensino médio ou conhecem ao estudarmos polígonos nas aulas anteriores. Vimos aqui alguns elementos, passamos agora a falar sobre as classificações.
Coloquei as mais usadas, há outras ainda bastante específicas, né? Aqui as mais usadas que vamos nos referir possivelmente são essas classificações que está no slide. A primeira delas, quanto à base. A pirâmide pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, etc, etc, certo? Se tem um polígono, eu coloco ali o nome dele na pirâmide. Agora, a pirâmide regular. A pirâmide regular tem duas condições para ela ser regular. A primeira delas, a base é um polígono regular. A base é um polígono regular. Polígonos regulares são aqueles que têm todas as arestas com a mesma medida, todos os ângulos internos com a mesma medida, tá certo? Então, temos aqui o desenho de uma figura de uma pirâmide hexagonal, porque é um hexágono, e ela é regular, então já posso inferir que este segmento tem a mesma medida que este, que tem a mesma medida que este, e etc. Todos os segmentos da base têm a mesma medida. E é um polígono regular, além disso, esses ângulos todos têm a mesma medida também, tá certo? O ângulo da base. Essa é a primeira condição, o polígono ser regular. A segunda é que a projeção ortogonal do vértice sobre o plano é o centro da base. Esse tipo de... Vou apagar aqui as marcações. Essa segunda condição também é a chamada pirâmide reta, tá certo? Então, o polígono tem que ser regular e a pirâmide tem que ser reta. Ou seja, quando eu pego esse ponto, faço a projeção ortogonal, faço aqui de modo que esse ângulo seja 90 graus, esse ponto aqui, ele é o centro da base, ou seja, ele é o centro do polígono regular. Todo polígono regular tem a circunferência inscrita e circunscrita e que tem o mesmo centro. Esse é o centro do polígono regular. Tem essas duas condições, então, para a pirâmide ser regular. Tem outro nome bastante usado também para pirâmides, que é o tetraedro. Ele é uma pirâmide triangular, qualquer pirâmide triangular, qualquer pirâmide, se ela tem a base aqui, um triângulo, ela é chamada tetraedro. Tetra vem de 4, né? Porque as faces laterais já são triângulos. Então, se a base também for triângulo, a pirâmide vai ter 4 faces triangulares, certo? Essa é a característica do tetraedro. Tetra vem de 4, né? 4 faces com o mesmo aspecto. 4 faces triangulares. E, como eu disse há pouco, a pirâmide reta é aquela que a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base, que é esta mesma condição aqui, essas duas condições, né? Que é a segunda condição da pirâmide ser regular. Certo? E se a pirâmide não é reta, dizemos que ela é oblíqua. Visualmente, temos aqui na primeira figura uma pirâmide reta, e na figura anterior aqui temos uma pirâmide oblíqua. Observe que ela tem uma leve inclinação, mas visualmente é fácil identificar uma pirâmide reta e uma pirâmide oblíqua. Temos aqui o nosso desenho do tetraedro, e essas são as principais classificações das pirâmides. Temos agora alguns resultados que vai nos levar a provar qual é o volume da pirâmide. Temos esses 3 resultados e temos mais um na próxima página. O primeiro resultado, ou melhor, todos eles, né, falam quando se secciona um tetraedro por um plano paralelo à base. Temos aqui as 3 resultados, quando fazemos uma seção por um plano paralelo à base. Temos aqui, então, a nossa base de um tetraedro, então a base é triangular, e temos aqui uma seção paralela
à base. Ou seja, o plano que contém essa seção é paralelo ao plano da base. Paralelismo de planos. As arestas, a primeira informação, quando fazemos essa seção paralela. As arestas laterais e a altura ficam divididos na mesma razão. Igual temos aqui no nosso desenho, V, a linha, dividido por VA esse segmento todo, é igual a VH, linha, que é até aqui mesmo, dividido por VH, que vai do V até H cá embaixo, é igual a V até C', dividido por V até C, que é mais cá embaixo, que é tudo igual a razão entre as alturas desse tetraedro. Comentar rapidamente a primeira demonstração. Nessa demonstração, usamos semelhanças de triângulos, tentando clarear um pouco o nosso desenho, como provar essa letra A, ou como comentar como é a demonstração, provamos a semelhança dos triângulos VH', a linha, vou marcar aqui na nossa figura, VH', a linha, e os triângulos VHA. Temos H e temos A. Por que obtemos essa congruência de triângulos? Vimos um resultado sobre triedros e diedros, né, que quando o plano tem a mesma inclinação, ou seja, quando eles são paralelos, os ângulos aqui são iguais. Ângulos de segmentos de diedros paralelos são iguais. Então, já temos a igualdade entre esse triângulo e, pelo mesmo motivo, a igualdade entre esses dois ângulos aqui embaixo. Então, pelo caso ângulo-ângulo, temos a congruência desses triângulos. Então, se temos a congruência desses triângulos, VA' dividido por VA é igual a VH' dividido por VH. É o que a gente queria provar aqui, esta igualdade, certo? Obtemos por semelhança de triângulo. A letra B também obtém-se por semelhança de triângulos que a seção e a base são triângulos semelhantes. Do seguinte modo, lembramos que é triângulos semelhantes. Temos aqui as correspondências dos lados. Vou clarear um pouco a nossa figura. Temos a nossa figura. Agora, ou seja, a linha dividido por B', não, A' até B', ou seja, essa distância deste segmento até este, dividido pelo seu correspondente, que é AB, é igual a linha C', este segmento, dividido pelo comprimento deste segmento, etc., que é igual a H' sobre H. Pelo mesmo motivo, obtemos semelhanças, triângulos semelhantes. Agora, a letra C usa os casos anteriores, tá certo? Para ver qual é a área, porque já vimos que qual é a área, ou melhor, qual a altura desse triângulo. Aí vai manter a mesma proporção, tá certo? E obter que a área desse, usando a letra A e a letra B, obtemos que a área desse triângulo maior, ou também para escrever nesta ordem que está aqui embaixo, a área do triângulo menor, dividido pela área do triângulo maior é igual à razão entre as alturas ao quadrado. Consequentemente, usando esta expressão, essa segunda expressão, então, essa letra C, e usando a letra B, obtemos também que a área é igual. Se eu colocar aqui a igualdade ao quadrado, né?
que a área é igual a qualquer uma dessa igualdade ao quadrado. Posso usar com a altura ou qualquer outra razão envolvendo os segmentos, tá certo? Juntando aqui essas duas equações. Vindo agora à proposição 1, vocês tendo uma noção da demonstração já é o suficiente, mas principalmente que vocês saibam usar a proposição, os resultados. Uma observação é que a gente está começando a falar de tetraedro, ou seja, as pirâmides de base triangular. Vamos provar o volume do tetraedro e, posteriormente, pegar qualquer pirâmide e dividir a base dela em triângulos e provar o resultado para qualquer pirâmide. Bom, a segunda proposição, indo ainda nessa direção de resultados para tetraedros, diz que 2 tetraedros de bases de áreas iguais e alturas congruentes têm volumes iguais. Como fazemos essa demonstração dessa proposição? Primeiro, eu tenho por hipótese que tetraedro de bases iguais. Temos aqui por hipótese que esta medida dessas duas áreas que eu marquei de vermelho são iguais. Usando semelhança de triângulos, vamos provar que, ou melhor, prova-se, usando a semelhança aqui, que esta área que eu estou fazendo um pequeno traço, essas duas áreas também têm a mesma medida. E para qualquer a galinha, tá certo? Essa distância aqui, fazendo a galinha variar para qualquer a galinha de 0 menor que a galinha menor que H, ou menor ou igual, né? Vale essa igualdade. Ou seja, vou pegar a galinha aqui no 0, bem próximo desse vértice, e vou aumentando ele até chegar aqui no H. Então, para qualquer, usando a semelhança de triângulo, a gente prova que para qualquer a galinha vale a igualdade entre essas duas áreas. E se então vale para qualquer a galinha, ou seja, vou variando esse valor de a galinha, a gente conclui que, pelo princípio de Cavalieri, que vimos na aula, no slide, né, no arquivo anterior, na videoaula anterior, que é o princípio de Cavalieri. Pelo princípio de Cavalieri, tendo essa propriedade para toda a galinha de 0 até H, a gente conclui que o volume desses tetraedros são iguais. Então, a gente conclui aqui que os volumes são iguais. Para que é importante essa propriedade? A gente pega qualquer pirâmide e divide em tetraedros. E outra coisa, antes disso, a gente pega um prisma e cada prisma a gente divide ele, prisma triangular. Então, temos aqui, lembrar o que é prisma, não é isso? Prisma, eu tenho a base superior e tenho a base inferior. O mesmo poliedro, ou melhor, o mesmo polígono, tá certo? Ou seja, são polígonos congruentes. E, então, eu pego o prisma, e todo prisma triangular é a soma de 3 tetraedros de mesmo volume. Como vemos isso? Uma demonstração bem intuitiva. Ou melhor, uma visualização do resultado, não chega a ser uma demonstração formal. Primeiro, vamos ver aqui como fez o livro. Temos aqui a base do nosso prisma e pegamos um dos vértices. E cortamos aqui nessa direção aqui, neste triângulo. Pegamos e cortamos aqui a nossa figura. Certo? E então aqui obtemos duas figuras. Certo? Essa primeira essa aqui de baixo já é um tetraedro. Depois, pegamos a figura que sobrou e fazemos a seguinte divisão. Pegamos a base aqui
parte aqui do fundo, que é o lado AC, certo? E dividimos aqui essa figura do fundo aqui por esse polígono, dividimos por um plano passando pelos pontos D, E, F, D, E, C. Pegamos a nossa figura resultante e dividimos mais uma vez. Com isso, obtemos aí, então, aqui a divisão desses mais esses dois tetraedros. Agora, o que diz a proposição é que, além de todo prisma triangular poder ser dividido em 3 tetraedros, é que eles têm o mesmo volume. Como vermos isso? Usando a proposição 2, que diz que se eles têm área das bases com mesma área e alturas congruentes, então eles vão ter o mesmo volume. Vamos ver aqui os nossos polígonos. Temos na nossa figura que temos que no nosso caso esses dois polígonos, ou melhor, esses dois tetraedros da esquerda e o que está acima, vou apagar esse terceiro, e vamos ter atenção ao tetraedro da esquerda, este que eu estou apagando agora, e o tetraedro aqui acima. Esses dois tetraedros, observe, eles têm a mesma base, ou melhor, a base é diferente, mas base que tem a mesma área, porque são polígonos congruentes. Então, por ser prisma, esses dois polígonos têm que ter a mesma área, são polígonos congruentes. Agora, além disso, eles têm a mesma altura, porque a distância desse vértice até esse plano também é a distância deste vértice até esse plano. Na verdade, ele só está, digamos assim, virados, digamos assim. Então, esses dois, pela proposição anterior, esses dois têm o mesmo volume, né? Porque eles têm a área da base igual e têm a altura igual. Além disso, quando eu pego aqui, observe, antes aqui de dividirmos a nossa figura, pegamos este polígono, agora pensamos só no polígono DACDF. Este polígono, quando eu faço esta divisão nele, pego esse polígono que eu coloquei de azul e faço a divisão nele. Se eu pegar qualquer quadrilátero, vou pegar aqui a nossa figura, né? Pegamos e dividimos em lados, porque este lado, esse é um paralelogramo, né? Voltando à nossa figura original, como é prisma, este lado é paralelo a este outro lado. E também, por ser prisma, este lado da de esquerda é paralelo a este lado da esquerda. E por ser paralelogramo, quando fazemos a divisão, obtemos polígonos de mesma área, dividimos ele ao meio. São triângulos, na verdade, de mesma base e mesma altura, visto que a base, por ser prisma, este segmento tem o mesmo segmento, o mesmo comprimento do segmento da base, tá certo? Então, quando eu divido ele ao meio, por ter a mesma base, mesma altura desse triângulo, que foi o que fizemos, né? Aqui na nossa divisão aqui com o plano, eu obtenho duas bases de mesma altura, mesma medida, certo? E por isso, então, quando eu faço esta divisão aqui, nessa segunda figura, eu obtenho esses dois polígonos com a mesma altura, certo? Então, é usar a proposição anterior, só que em bases diferentes. No início, eu usei para essa base e esta base. E agora, eu usei quando eu fiz essa divisão, para esta base e para esta outra base, certo?
A ideia é para provar que tem o mesmo volume, é usar a proposição anterior. Então, vocês lembrando aí dessas demonstrações, uma ideia de como é feita essas demonstrações, escrever com rigor essa demonstração, explicar com rigor demoraria bastante tempo. É mais uma noção intuitiva, primeiro, vocês saberem que podem ser provadas e ter uma noção do caminho de como se prova, o que se usa, etc. Agora, por que temos este teorema que fala do volume dos tetraedros, que diz que é 1/3 da área da base vezes a medida da altura. Porque, como a gente viu, o prisma, na videoaula anterior, o volume do prisma é a base, a medida da base, da área da base, vezes a altura. E acabamos de ver que se eu tenho um prisma, ele pode dividir em 3 tetraedros de mesmo volume, tá certo? Então, eu vou pegar qualquer tetraedro, ele originalmente ele faz parte de um prisma. E esse prisma é dividido em 3, tá certo? Por isso que é 1/3 do volume do prisma correspondente, que teria um prisma com a mesma base e mesma altura. Resumidamente, vou ver se eu acho aqui um desenho de um tetraedro. Esse desenho aqui da nossa figura está bom. Eu tenho aqui a minha figura, tenho aqui o tetraedro. E eu vou até copiar para garantir que vai ser o mesmo polígono. Copiei e desenhei aqui esse mesmo polígono. E vou fazer ele para cá. Colocar esse mesmo polígono aqui no vértice. Observe que aqui é o vértice correspondente. Eu também poderia pegar este vértice aqui, né, da esquerda e colocar aqui no vértice da pirâmide. Coloquei para cá porque não dá mais para desenhar aqui mais para a direita da página. Bom, temos então aqui a nossa figura, como completar o prisma correspondente. Ou melhor, o prisma de mesma base e mesma altura. Não, liguei errado. Este aqui é ligado aqui embaixo. Certo? Temos então um tetraedro que tem um prisma que tem a mesma base e a mesma altura do nosso tetraedro original. Só que sabemos que esse tetraedro, ele apenas é um dos 3 que tem o mesmo volume. Por isso, por ser um dos 3, ele tem 1/3 do volume do prisma. Por ser 1/3 do volume do prisma, concluímos que o volume, então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? E agora, se eu tiver uma pirâmide qualquer, como saber o volume de uma pirâmide qualquer? Quando eu tenho uma pirâmide qualquer, eu pego a pirâmide e divido em triângulos a base. Temos aqui a nossa pirâmide, e temos aqui a divisão em vários triângulos. Não é isso? Tendo a divisão em vários triângulos, para cada base triangular, é um tetraedro, eu uso o teorema de cima, tá certo? E concluo que para qualquer pirâmide triangular, também é 1/3 da área da base vezes a altura. Recapitulando, né, falando de outro modo, o volume desse pedaço da pirâmide, até ligar aqui o vértice, ele é 1/3 dessa área vezes a altura. Agora, quando eu somo com o volume desse outro tetraedro, que é 1/3 dessa base vezes essa altura. Então, quando eu vou somando aqui todos os volumes, eu vou obter que para qualquer pirâmide, o volume da pirâmide é 1/3 da área vezes a altura. Isso está feito em, acho que quase todas das nossas referências que falam de pirâmide, fala do volume da pirâmide, tá certo? Seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Recapitulando o que fizemos para obter o volume da pirâmide, voltando aqui nessas 3 proposições, provamos essa proposição que, sim, que é um pouco mais técnica, que tem alguns exercícios ou algumas aplicações sobre essas igualdades.
qual é o valor da área da base, etc. Usamos o princípio de Cavalieri para provar que os tetraedros de bases de áreas iguais e alturas congruentes têm volumes iguais. E depois provamos, ou comentamos, né, como é a prova, de que todo prisma triangular pode ser dividido em 3 tetraedros com o mesmo volume. E, por último, calculamos o volume do tetraedro, observando que o prisma pode ser dividido em 3 tetraedros. E passamos, então, para uma pirâmide qualquer, dividindo a base em triângulos. Ou seja, dividindo a pirâmide em tetraedros. Para finalizar, algumas observações para vocês aí que já viram sobre pirâmides, não sei se vocês lembram, tem muitos exercícios que se fala da área lateral e área total da pirâmide. A área lateral, ela é o valor da área, melhor, a área lateral é a área da superfície lateral, e a área total é a área lateral mais a base. Isso, algo que vocês já poderiam supor. Agora, na pirâmide regular, há algum modo de obter essa área lateral. Vejamos, no nosso caso aqui, algumas relações entre as figuras que temos. Se a pirâmide for regular, tem algumas informações, igual aqui, essa projeção ortogonal, ela é o centro do polígono. Temos aqui este M, ele é a apótema da base, temos este nome, apótema. Temos este aqui, M', que vai do vértice da pirâmide até o meio da aresta. Ele é chamado apótema lateral ou apótema da pirâmide, ou simplesmente apótema. E temos algumas relações entre essas medidas com a altura. A primeira delas, como vocês sabem, que se a pirâmide for regular, com essas medidas todas, aqui sendo um triângulo retângulo, observe, do vértice, aqui o centro, até aqui a metade da aresta. É um triângulo retângulo. Então, M' ao quadrado é o teorema de Pitágoras. É igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Esse é uma das relações entre essas medidas. Temos também, se eu tiver esse ângulo alfa, nossa disciplina, a gente não fala das questões trigonométricas. Não fala de trigonometria, mas se eu sei que H sobre M é a tangente de alfa, ou H sobre M' é o seno de alfa, etc. Mas se eu tenho esse ângulo alfa, também há outros modos de obter essa medida. E a área lateral, também eu posso calcular ela. Esse M', ele é a altura desse triângulo formado aqui pelo vértice e pelos vértices aqui da base. Vou marcar esse triângulo de azul. Aqui vai do vértice, vai ao vértice lateral e até o outro vértice lateral. Este triângulo, esse M' é a altura desse triângulo. Portanto, a área lateral, também usada esta notação, ela é igual a N vezes, porque temos N faces laterais, então vai ser N vezes. Cada um desses é um triângulo. A área do triângulo é metade da área da base vezes a altura. A base, suponha que eu tenha a medida da base que vale L. E a altura desse triângulo, como vimos, é M'. Aqui é L, certo? Ou pela minha intenção foi saber, já ter a informação que este lado, ou melhor, que os lados do polígono regular vale L. Então, meio de L vezes a altura do triângulo, que é M'. Uma observação é que, quando eu faço N vezes, vou colocar assim,
N vezes M' dividido por 2, ou seja, N vezes M' é o comprimento, ou melhor, é o perímetro do triângulo. O perímetro, ele é a soma das medidas dos lados e ele usa-se muito a notação 2P, certo? E vou deixar aqui, ou melhor, N vezes L, coloquei errado aqui, desculpe. N vezes L. Então, N vezes L e M' aqui do lado de fora. N vezes L é a medida do perímetro do polígono da base. Usa-se muito a notação 2P. E P é o chamado semiperímetro, que é a metade do perímetro, tá certo? Então, MP vezes M'. Esse é o chamado semiperímetro. E este aqui de amarelo, N vezes L, é o chamado perímetro do polígono. Para vocês aí que vejam algum exercício futuro, assim, mais de cálculo. O nosso foco não é muito cálculo, mas é bom saber também. Isso vale para pirâmides regulares. As pirâmides oblíquas, as pirâmides que não têm essas propriedades, digamos, tão boas, não tem como calcular diretamente todas essas medidas, tá certo? Bom, era isso que sobre pirâmides, foi bastante informação, às vezes você cansou um pouquinho no meio da aula, né? Às vezes para um tempinho, depois retoma a videoaula. E é isso, é esse o nosso conteúdo sobre pirâmide. Certo? E bons estudos!